Olha aí, o Cidadania Esporte Clube está na área e hoje nós vamos conhecer o trabalho do Projeto Social Pamplona, uma iniciativa que faz a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes da região do Butantã. Quem vai contar um pouco mais dessa iniciativa é o Sérgio Souza, que é presidente do projeto, está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Também comigo, Expedito Gomes, um dos fundadores do Projeto Social. Também seja muito bem-vindo, Expedito. Bem, obrigado. Tamo junto. Conta um pouco pra gente, Sérgio, como é que surgiu essa iniciativa do Projeto Social Pamplona? A ideia do projeto surgiu do Rodrigo Pamplona. Ele é irmão do Eduardo Pamplona, lutador de MMA, reconhecido internacionalmente. E a gente tinha a ideia de ajudar as crianças, inclusão social através do esporte. Só que a gente não tinha um espaço, a gente já tinha um know-how do Eduardo ser lutador, nós treinamos, então, e a ideia era essa. Aí nós localizamos um imóvel na entrada da comunidade São Remo, lá no Butantã. Aí alugamos e começamos o trabalho. Montamos uma estrutura bem bacana, com 10 sacos de pancada, ringue. E aí a gente está lá agora, há 2 anos já, realizando esse trabalho. Bacana. E aí, Expedito, são aulas de boxe, Muay Thai? São aulas, só complementando o que o Sérgio falou, a estrutura que é utilizada pelas crianças lá é a mesma que os atletas utilizam. Então lá são aulas de Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, nos horários específicos lá direcionados para as crianças da comunidade. Nesse contexto, o MMA, eu acho que ele teve uma participação muito grande nessa mudança de conceito dentro da própria criançada. Ele trouxe mais interesse para a criançada. Hoje você vê mais participação de jovens interessados em aprender lutas e artes marciais? Sim, com esse boom do MMA, as crianças, os brasileiros, né, se destacando no MMA, as crianças procuram bastante. Bem animadas, assim, com as lutas. Obviamente, as crianças menores é mais na questão da recreação. Claro. Mais um trabalho mais lúdico. Mas já os pré-adolescentes e adolescentes já miram até carreira. E vocês procuram direcionar, vocês trabalham com uma idade de 6 a 17 anos? Exatamente. Depois que o jovem completou os 17 anos, vocês procuram direcionar para alguma academia, direcionar para o esporte mesmo? Com certeza. Nós mesmos participamos de uma equipe, a Gibitai, que já tem diversos atletas, diversos professores renomados na luta. Uhum. Desculpa. Imagina. Então é isso, a gente já insere, tem garotos já lutando, entendeu? Menor de idade, mas com toda devida proteção, autorização dos pais. Então já está direcionado, caso ele queira. Porque a ideia não é só o esporte em si, é formar cidadãos. Claro, exatamente. Até porque estão aqui no Cidadania Esporte Clube. Expedito, são quantas crianças hoje que vocês trabalham? Hoje nós temos por volta de 200 crianças sendo atendidas. 200 crianças. E como que funciona a parte da inscrição? Vocês têm um limite? Quem quiser participar do projeto, o que deve fazer? Então, procurar a nossa sede, que é no Butantã, Rua Baltazar Rabelo 69, ou ligando no nosso telefone. Tem vagas? Tem vagas, o tempo todo. E assim, a gente faz algumas exigências. Sim. Estar estudando. Na principal, né? Principal, estar estudando. Mais importante. Autorização dos pais, obviamente. Entendeu? E assim, a criança que estuda de manhã tem horário à tarde e vice-versa. Sérgio, conta um pouco para mim, eu acho que o Expedito também pode ficar à vontade, no segundo bloco com a participação do Jano, dos professores. Como que é esse trabalho com a criançada de transformar aquela frase, quem luta não briga, né? Isso de saber que realmente é um esporte, apesar de ser um esporte de luta, de conseguir colocar isso na cabeça do jovem de que é ali dentro do tatame, né? Que é mais uma disciplina e que ele não pode levar isso para dentro das escolas, enfim, para se defender contra um amiguinho. Como que vocês fazem nessa parte do trabalho? É assim, fazer arte marcial já é meio que automático isso. A criança ela já vai entendendo isso no decorrer das aulas, com a disciplina, com o respeito. Tudo isso já a aula de arte marcial já passa, entendeu? A gente evita que apelidos, brincadeiras, o bullying, né, que tá tão na moda. Então, isso é automático e aí a criança a gente exige que ela vá bem, não é só estar estudando, tem que ir bem na escola. Tem que apresentar boas notas para poder continuar.
Acho que o Expedito... Mesmo porque, assim, a ideia inicial do projeto não é formar atletas. De MMA, A ideia boxeadores. principal não é essa. A ideia principal é formar cidadãos. Claro. Óbvio, a gente trabalha com arte marcial e provavelmente alguns deles vão se destacar e vão seguir o caminho. E a gente espera que alguns deles sigam esse caminho. Então, os próprios professores são exemplos dentro da aula de disciplina, né, de organização, de respeito ao colega. E a gente passa que nós estamos praticando um esporte, não violência Sim. ou nada disso. Inclusive, a gente orienta que isso não seja levado para a escola, por exemplo. Bacana. O garoto vai para a escola e arruma uma briga, alguma coisa, a gente orienta que ele não utilize o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, o boxe, como uma forma de se promover ou se destacar no meio dos colegas dele. De mostrar Todo sua mundo é força, igual. né? Então, a ideia é essa. Qual que é a participação dos pais nesse projeto? Vocês têm bastante contato e feedback deles? Olha, meu filho está bem em casa depois que... Tivemos vários, inclusive fizemos já reuniões com os pais e o retorno foi muito positivo. Assim, meu filho melhorou muito, ficou mais disciplinado na escola. Legal. Respeitou mais pai, avó, avô, o próprio colega de classe. Teve alguma história, Sérgio, que você presenciou, talvez de um aluno que estava começando a pegar aquele caminho errado e depois que entrou no projeto social, a vida dele acabou sendo transformada? Assim, a grande maioria, porque eles vivem num ambiente de muita influência negativa, né? Então, eu acredito que eles já estão tendo outros exemplos, estão vendo outros caminhos, entendeu? Não sem ser do tráfico, do vício, da prostituição, porque eles já vivem num ambiente muito pesado, né? Então, o nosso exemplo é muito bom. Então, já tem vários casos que eles preferem ficar lá. Sim. Às vezes até... Passar mais horas do que chutando bola lá no tatame do que ficar lá dentro da Eu família. queria até destacar um caso, Leandro, de um aluno nosso que ele estava em liberdade assistida. Né? A gente foi procurado pela Fundação Casa e através, lógico, não só do nosso trabalho, mas de um conjunto de iniciativas, o garoto treinou com a gente. A gente teve um feedback da Fundação Casa de que ele melhorou muito. Olha só. Isso ajudou ele dentro da Fundação Casa, tudo através do esporte. Então, é um caso que eu gostaria de destacar porque eu acho que vai de encontro com os objetivos que a gente tem. Como eu te falei, que não é só formar lutador, né? Esse é o maior troféu, acho que nessa hora, né, Sérgio? Quando você tem um retorno desse, por exemplo, numa Fundação Casa de Para que... nós é sensacional ter um retorno desse. Né? Qual que é o legado que esses lutadores de MMA, né, que colocaram o Brasil no topo, Minotauro, Minotouro, Anderson Silva, enfim, diversos atletas hoje que a gente tem, qual que é o legado que vocês acham que eles deixam, que eles contribuem para essa nova geração? É justamente, vai de encontro com o que a gente pretende, que é que ele pode ser um campeão, independente de onde ele vem. Você acredita o exemplo deles, né? O próprio exemplo do próprio Eduardo, que é o lutador que a gente está mais ligado a ele, Minotauro, como você falou, e outros atletas, é o exemplo de que eles têm um futuro diferente de um futuro ruim, eles podem ter um caminho bom, podem chegar a ser um campeão. E as histórias se assemelham muito, né? Você pega a história de vida desses campeões, normalmente são histórias de crianças que eram da periferia, que acreditaram na luta, veio um treinador deles, né? ali. Acho que a grande maioria deles tem essa origem, né? A grande maioria dos lutadores tem essa origem mais humilde. Então a gente quer passar isso para eles como exemplo de que eles também podem, né? O projeto foi criado em que ano? 2013. 2013, é um projeto então recente. Recente. Vocês já pegaram alguma turma, já que o jovem, claro, começou lá com 15, chegou aos 17 anos, teve que abandonar o projeto, e aí, de repente, qual que é a mensagem que vocês passaram para ele? Já teve algum caso assim? De alguém que não pôde continuar devido à idade, aos 17 anos? Teve. Na verdade, tem casos por vários motivos, não só Sim, pela idade. claro. Né? Então, por exemplo, ele precisa trabalhar,
E aí tem que abandonar. né? E aí ele tem que parar. Ou então ele chegou na idade, mas ele vai estudar, vai seguir uma outra carreira. Tem casos assim, né? E tem também aqueles que seguem como alunos. Eles passam para a maioridade e aí vão treinar nas academias ou no próprio projeto mesmo. Né? E qual que é a mensagem nessa hora, às vezes, que você tem que se despedir, que você perde um aluno, né? Que ele, enfim, começa a ir para o mercado de trabalho, começa a ir para a sua vida profissional. Qual que é a mensagem, às vezes? Porque dentro da criança, por mais que, claro, o objetivo do projeto é formar um cidadão, sempre a alimentação de um sonho, né? De que ele pode se tornar um atleta de ponta, ele seja um profissional. Como que é esse acompanhamento a hora que vocês falam que realmente não vai dar e agora a vida começa, entendeu? O que vocês procuram falar nessa hora? Desculpa. Por exemplo, se ele foi para o mercado de trabalho, eu acho muito positivo. Sim. Entendeu? E a gente sempre procura, como o Expedito falou, tentar indicar ele para treinar à noite, em outros horários, em outras academias. Não largar o esporte, independente do que ele for fazer. Mas é muito positivo saber que ele já está inserido no mercado de trabalho, que ele está seguindo uma carreira e que ele não desviou o caminho. A gente tem casos de alunos que, por exemplo, ele não vai ser lutador, mas ele pode ser um professor de educação física. Lógico. Tem alunos que vão fazer faculdade de educação física. Muitos deles despertam essa vontade de estudar, né? Ou fazer uma fisioterapia, alguma coisa relacionada ao esporte, mas que não seja exatamente ser lutador. Tem um leque de coisas aí que podem acontecer. Está se mudando um pouco da realidade, principalmente das crianças, da periferia hoje, de que não é só futebol. O Brasil começa a abrir um leque, a criançada começa a entender e se aproximar de outros esportes, ou falta muito ainda para a gente mudar essa cultura? Eu acho que ainda falta um pouco. Como eu falei anteriormente, eles ficam lá dentro do projeto querendo jogar futebol. Isso está enraizado na nossa cultura. A gente tem, né, esses exemplos de jogadores de futebol que são milionários, famosos, né? Então é meio complicado mudar isso. Mas acho que devagar a gente consegue, já tem bastante. O próprio MMA está dando esse exemplo também, que é possível. Né? Há um tempo atrás o MMA, o jiu-jitsu, o Muay Thai eram um pouco discriminados, né? O pessoal achava que era violência, não sei o que. Isso com o passar do tempo está mudando um pouco, então acho que está ajudando e está indo nesse caminho aí. Mas é difícil concorrer com o futebol, então... mas a gente vai batalhando aí. Sério, Expedito, queria agradecer já a participação de vocês nesse primeiro momento do Cidadania Esporte Clube. Aqui é assim, a gente abre espaço quase para todo mundo. Sim. Não por uma questão até de estrutura, às vezes não cabe todo mundo, mas a gente faz substituição. Claro. No segundo bloco vem professor, vem aluno para contar um pouco mais sobre o projeto. Então eu queria agradecer demais a participação, viu, Sérgio? Obrigado. Nós que agradecemos o espaço, porque a gente precisa divulgar, né? Esse tipo de trabalho tem que ser divulgado. E já aproveitando, então, passo o endereço. Quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais do Projeto Pamplona, como é que faz? Projeto Social Pamplona, Rua Baltazar Rabelo, número 69, Butantã. Tem algum site de cabeça? www.projetosocialpamplona.com.br. Do jeitinho que está na tela. Telefone para contato? 11, DDD São Paulo, 3714-7313. E e-mail? Projeto Igualdade para Todos, @hotmail.com. Tá certo. Quem ficou na dúvida, pega aí o GCzinho embaixo, anota no papel, entre em contato. Vale muito a pena conhecer mais uma dessas iniciativas que faz a diferença na cidade de São Paulo. Obrigadão, Expedito. Obrigado, a gente agradece o espaço. Rápida parada no Cidadania Esporte Clube. A gente volta daqui a pouquinho no Sai Daí. É rapidinho. Até lá.